Glória a Deus, toda honra e glória para o Senhor Jesus. 28/1/2023, Rua Luiz Maranhão, Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Rapaz, olha, eu acho que eu passei aqui umas duas. Essa é a terceira vez que eu estou passando por aqui, mas dessa vez eu vou demorar um pouco mais. Eu vou abrir a palavra de Deus com vocês nessa noite. Diga amém. Amém. Olha, tem essas áreas que atrapalhando, né? Que algumas pessoas verem, né? Que tá aí do lado, né? Eu vou ficar aqui, vou para ali pro lado de vez em quando. Mas, meus queridos, ó, primeiramente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos felizes de esta movimentação estar acontecendo aqui próximo de vocês e de vocês estarem assistindo essa movimentação. Quem está gostando aí do projeto comunitário para ser feliz, levante sua mão e diga eu. É uma bênção para a honra e glória de Deus. Deixa eu dizer para vocês que nesta noite haverá salvação neste lugar. Diga amém. Amém. Pessoas entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus e ali nós temos um tanque e, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, haverá salvação neste lugar. Amém, queridos? Olha, antes de eu abrir a palavra de Deus com vocês aqui nesta noite, eu gostaria de fazer aqui uma cerimônia que geralmente nós fazemos em nossa igreja. Pastor, que cerimônia seria essa? Veja só, quando você olha na Bíblia, observa estudando a palavra de Deus, você percebe que existem algumas cerimônias que a Bíblia relata, cerimônias importantes, como por exemplo a cerimônia do batismo, que irá já acontecer aqui. Mas existe outra cerimônia que a Bíblia fala sobre ela, que é a apresentação de criança. Olha só, vocês devem ter visto em algum lugar por aí, em algumas igrejas, que é comum levar crianças com poucos dias, semanas ou meses de vida para a igreja para serem batizadas. Já viram isso por aí? Acontece sim ou não? Acontece, mas isso não está na Bíblia. Levar crianças com poucos dias, semanas ou meses de vida para serem batizadas não é bíblico. Porque uma criança com poucas semanas, dias ou meses de vida não tem condições de dizer de que lado deseja estar. Concorda comigo? Não é verdade? Mas se nós olharmos na Bíblia, nós iremos perceber que crianças, elas são levadas à igreja para ser apresentado a Deus. E nesta noite, eu gostaria de chamar aqui a mãe de uma criança. A criança se chama Filipe Gabriel. Gostaria que viesse aqui a mãe do Filipe Gabriel, que Filipe Gabriel ainda não sabe andar, né? Então, a mãe dele vai trazer ele até aqui à frente, porque nós iremos apresentar o jovem Filipe Gabriel para Deus nesta noite. Pois bem, olha só o Filipe Gabriel, um lindo bebê para a honra e glória de Deus. E veja, o que está acontecendo nesse momento aqui é o que nós temos lá no livro do profeta Isaías, que diz o seguinte, é o que a mãe está falando no seu coração nesta noite. Eis-me aqui, Senhor, e o filho que o Senhor me deste para cuidar. Veja, é importante nós entendermos que os filhos não são nossos. Os filhos é um presente que Deus nos dá. Quando Jesus voltar e nos levar, ele irá fazer uma pergunta muito importante para os pais. Qual é a pergunta que Jesus irá fazer para os pais? Vai perguntar: onde está Filipe Gabriel? Nosso Deus, mesmo sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, quando Jesus voltar, ele vai perguntar para cada pai, para cada mãe, onde está o filho que ele lhe deu de presente. Então, é importante a mãe saber que o filho não é seu, o filho é de Deus. E o primeiro reconhecimento que ela tem disso é trazer o seu filho aqui para ser apresentado a Deus Criador. Então, diante disso, na Bíblia, em Provérbios, diz o seguinte: ensina o teu filho no caminho qual ele deve andar, e até quando ele estiver velho, não irá o quê? Se desviar. Então veja, os pais pensam
que ensinar o seu filho no caminho que deve andar é assim, ó. Chega pro filho e diz assim: meu filho, o caminho que você tem que andar é esse aqui, o de Deus. Mas a mamãe e o papai vão andar naquele lá, viu? Mas ande no de Deus. Será que é isso que o texto está falando, queridos? Quando a Bíblia diz assim, ó: ensina o teu filho no caminho, é o caminho que você está andando. A promessa é o seguinte, ó: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Como os pais são, ou melhor, os filhos são reflexo dos pais, então o caminho que os pais estiverem andando é o caminho que Deus está prometendo, que eles provavelmente até quando estiver velho não irão se desviar. Como assim, pastor? Se o pai andar no caminho errado, a promessa é que até quando estiver velho não vai se desviar do caminho errado? Exatamente. Se o pai andar no caminho certo, a promessa é até quando estiver velho não se desviar do caminho certo? Exatamente. Então veja a importância quando os pais vêm apresentar os seus filhos a Deus, porque deseja que esses filhos andem no caminho do Senhor. Precisa compreender que o caminho que você estiver andando será o caminho de exemplo que você estará dando para os seus filhos, e a promessa de Deus é que ele nunca irá se desviar, até mesmo quando estiver velho. Então é por isso que nessa noite, compreendendo tudo isso, a mãe traz a criança, o Filipe Gabriel, para ser apresentado nessa noite. Pois bem, eu irei nesse momento tentar pegar o Filipe Gabriel, botar no meu braço, não sei se ele é muito animado, e vou tentar ficar de joelhos aqui e fazer uma oração, ok? Oremos. Maravilhoso Deus, nos encontramos nesse momento com esta criança, Filipe Gabriel. Sua mãe trouxe até este lugar reconhecendo que Filipe Gabriel é um presente dos céus para a sua vida. Nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Filipe Gabriel, que está sendo apresentado nesse momento ao Senhor Deus Criador, que o Senhor possa ter misericórdia dele, que ele possa crescer em estatura, sabedoria e graça nos caminhos do Senhor, que por onde ele andar, Senhor, que o anjo que o Senhor comissionou para estar com ele antes mesmo de ele nascer, o proteja, o livre do mal, e que ele possa andar em teus caminhos e se preparar para a volta de Jesus junto com a sua família. Nesse momento, Pai, como ministro do Evangelho, eu dedico a vida do jovem Filipe Gabriel em tuas mãos, para que o Senhor tenha misericórdia dele e de sua família. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, aqui é o certificado de apresentação de criança. Brêngila, né? A Brêngila, irmãos e amigos, será batizado nesta noite, diga amém. Porque a Brêngila acredita que o lar dela precisa ser um pedacinho do céu. Ela já apresentou o seu bebê ao Deus Criador, e hoje ela terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e seus pecados perdoados para a honra e glória de Deus. Amém? Brenda, amém. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria, viu? Deus abençoe, pode sentar. Pois bem, meus irmãos e amigos, ó, ei, estão me ouvindo aí de trás? Estão me ouvindo aí direitinho? Beleza? Ó, eu já pedi permissão aqui, o nosso irmão que estava todas as noites falando de Jesus para vocês, para me falar um pouquinho de Jesus para vocês nessa noite, beleza? Então é o seguinte, como vocês não me conhecem ainda, certo? Vocês não me conhecem ainda, e eu não conheço vocês, eu quero ver se vocês estão realmente entrosados aí diante de todos os dias que vocês estiveram juntos aqui nas noites desse lugar. Então é o seguinte, ó, eu vou cantar uma musicazinha aqui, ó, vou cantar uma música, e tudo que eu pedir para você fazer nessa música, você vai fazer, combinado sim ou não? Ei, eu sei que você está fraco, não jantaram ainda não, né? Mas então, merendaram, pelo menos, merendaram.
Merendar? Ei, eu vou cantar uma música e o que eu pedir nessa música, você repete aí. Combinado, sim ou não? Sim, ó, melhorou. Então é tipo assim, ó, presta atenção, vamos ensaiar. Ei, vamos ensaiar pra ver se vai dar certo. É o seguinte, ó, é assim a música, ó. Se você está feliz, diga amém. Ei, tá fraco esse amém, tá não? Até você achou, não foi? Foi ou não foi? Achou fraco, não achou? Ei, vamos lá. Mais forte, hein? O amém daqueles que creem. Então é assim, ó. Se você está feliz, diga amém. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. A segunda parte, ó. Eu vou pedir, você faz, ó. Cada um no seu cantinho, aperte a mão. Vai, aperta a mão do seu vizinho. Aperte a mão do seu vizinho. E agora bem juntinhos, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Outra vez. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. Ei, foi só um ensaio, agora é valendo. Ó, já vocês vão perceber que vai chegar aqui até câmera para filmar vocês. Vai chegar a câmera, pensa que é brincadeira. Vai chegar até câmera para filmar vocês. Então, nós ensaiamos, vamos fazer agora de verdade. Vamos lá, hein? Com alegria, assim, ó. Se você está feliz, diga amém. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. Cada um no seu cantinho, aperte a mão, vai, aperte a mão do seu vizinho. E agora bem juntinhos, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Outra vez. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. Quem tem paz no coração, levante a mão. Quem tem Cristo e tem a fé, fique de pé. Vamos logo se sentar e um sorriso vamos dar. E agora bem juntinhos, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Outra vez. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. Ei, foi bom, não foi? Agora vamos fazer mais rápido, hein? Mais rápido para ver se vocês realmente são fera, para ver se realmente vocês memorizaram. Então vamos lá, hein? Se você está feliz, diga amém. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. Cada um no seu cantinho, aperte a mão do seu vizinho. E agora bem juntinhos, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Outra vez. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. Quem tem paz no coração, levante a mão. Quem tem Cristo e tem a fé, fique de pé. Vamos logo se sentar e um sorriso vamos dar. Vai embelezar ainda bem mais. juntinhos, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Outra vez. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. Salva de palmas para Jesus. Rapaz, vocês são fera mesmo. Ei, tinham me falado que vocês eram feras, mas não sabia que era desse jeito não, né? Parabéns, hein? Estão jogando duro. Agora é o seguinte, eu acredito que todas as noites, aqui nesse lugar, vocês estão escutando cada vez mais sobre a palavra de Deus. Sim ou não? Sim, sobre a palavra de Deus. Todas as noites vocês estão ouvindo sobre a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje nós iremos falar sobre um tema que está lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Então quem tiver a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, no capítulo 15. No capítulo 15 de Lucas, nós temos os versos que nós iremos ler nessa noite. Eu já vou adiantando para você o seguinte, hein? Já vou adiantando para você o seguinte. Esse tema que você irá ver nesta noite é um tema que vai fazer com que você reflita e tome uma decisão. Olha que interessante. É um tema que vai fazer com que você reflita e tome o quê? O tema que nós iremos estudar hoje vai fazer com que você tenha duas coisas hoje aqui nesse lugar. Reflita e tome uma decisão. Então, vamos começar por aqui. Veja só, quem já conseguiu abrir aí Lucas 15? Quem tem Bíblia já abriu, né? Lucas 15. Lucas 15. Eu costumo dizer que em Lucas 15 nós temos as histórias dos perdidos. Como assim, pastor? As histórias dos perdidos. Veja só, no livro de Lucas, no capítulo 15, nós temos 3 parábolas que Jesus contou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver lendo a Bíblia, que você vê a palavra parábola, é a mesma coisa que
Histórias. Decoraram? Quando você lê a Bíblia, que você vê a palavra parábola, é o mesmo que quê? História. Ei, deixa eu contar outro segredo para você. Jesus era especialista em contar histórias. Diga amém. Ei, quem aqui gosta de ouvir histórias, levante a mão e diga eu. Pronto, não é fofoca não, é história, viu? História, pode levantar a mão. Então todo mundo gosta de ouvir histórias, sim ou não? Uma principal instrumento do contador de história, todo mundo mesmo microfone. gosta de ouvir. Então Jesus, aqui em Lucas, no capítulo 15, Jesus ele conta três histórias. Ei, já vou adiantando para vocês o seguinte: as três histórias que Jesus conta é história sobre alguém que se perdeu ou sobre alguma coisa perdida. Ei, as três histórias que Jesus conta é sobre alguém que se perdeu ou o quê? Alguma coisa perdida. Vamos lá, eu vou ler para vocês a primeira história. Mas antes de ler a primeira história, preste atenção. Mais importante do que ouvir as três histórias de Jesus, sabe o que é? Mais importante do que isso? Mais importante de ouvir as três histórias de Jesus é saber por que ele contou essas três histórias. Quando você for ler Lucas 15, vamos lá, Lucas 15. Quando você for lá em Lucas 15, você vai ler a partir do verso 1. Mas antes de ler o verso 1, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus em oração, porque nós só iremos conseguir compreender a palavra de Deus se nós orarmos, amém? Feche seus olhos, fale com Deus em oração, oremos. Amado Deus, a Tua palavra está em nossas mãos, ela tem poder para transformar as nossas vidas. Que nós possamos ler e compreender a Tua palavra e tomar uma decisão ao Teu lado. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lucas 15, no verso 1 diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para fazer o que, irmãos e amigos? Para fazer o que? Para o ouvir. Então a Bíblia está dizendo que se aproximava de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. O verso 2 diz assim, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vamos dar uma paradinha por aqui, porque agora com esses dois versos vocês irão compreender o porquê que Jesus teve que contar três histórias. Fique comigo para compreender. Vocês prestaram atenção que o verso 1 falou que pessoas se aproximavam de Jesus. Quem eram essas pessoas que se aproximavam de Jesus para ouvir eles? Quem era? Os publicanos e... Os publicanos eram considerados eram pecadores na época, considerados pecadores. Então veja, os pecadores se aproximavam de Jesus para ouvir Jesus. Não é isso que a Bíblia disse? Sim ou não? Ei, nós somos pecadores, sim ou não? Nessa noite nós nos aproximamos de Jesus para ouvir Ele, sim ou não? Sim. Até aí tudo bem. Só que no verso 2 disse que tinha gente murmurando, falando mal de Jesus. Tinha ou não tinha? Quem eram? Os fariseus e os escribas. Sabe quem eram os fariseus e os escribas? Eram os doutores da lei. Eram aqueles que conheciam a palavra de Deus. Você diz: pastor, não estou entendendo nada. Como assim, pastor? Como assim? Os conhecedores da palavra de Deus estavam murmurando contra Jesus. Pois é, isso acontece hoje também, sim ou não? Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus e ficam falando mal até de Jesus. É ou não é verdade? Então é o seguinte, ei, se você fosse Jesus e você estivesse ali para falar para pecadores, e quem fosse para te ajudar, que eram os fariseus e os escribas, e estivesse te atrapalhando, o que você faria? Você diz assim: pastor, leve a mal. Não, pastor, mas eu chegaria para esse pessoal e dizia: rapaz, você não tem vergonha não? No lugar de vocês estarem me ajudando, vocês estão falando mal de mim por aí. Eu falaria isso com eles. Não sei você, mas Jesus, ele não fez assim. Como Jesus fez? Sabe como Jesus fez? Jesus pensou o seguinte: eu não vou bater de frente com eles não.
eu vou contar história para eles se convencerem da mensagem que o Pai pediu para mim enviar para eles. Ei, irmãos, Deus tinha pedido naquele dia que Jesus enviasse uma mensagem para cada coração que estava ouvindo ele naquele dia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nessa noite, Deus me enviou neste lugar para mandar uma mensagem que todos vocês precisam ouvir nesta noite. Diga amém. Você diz, pastor, qual era a mensagem que o Pai gostaria que Jesus falasse para aquelas pessoas? Em resumo, a mensagem que o Pai gostaria que Jesus falasse para aquelas pessoas era a seguinte: que há mais felicidade no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não acham que precisa de arrependimento. Essa mensagem é importante, sim ou não? Esta mensagem é uma mensagem importante para aquele povo no tempo de Jesus escutar, mas também é uma mensagem importante para o povo de hoje ouvir também, sim ou não? Se é importante, então repita para mim, qual foi a mensagem que Deus pediu para Jesus falar naquele dia? Mais importante para os céus é que um só pecador se arrependa do que por 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Então essa era a mensagem que Jesus precisava falar para as pessoas que estavam ouvindo ele. Mas Jesus tinha um problema. Qual era? O problema é que tinha pessoas lá que não queriam ouvir Jesus. Sim ou não? Tinha. Tá o povo murmurando. Não era assim? Não tinha pessoas murmurando? Não tinha? Então eu te pergunto, como resolver esse problema? Jesus, ele estava com uma multidão parecida com essa. Como assim, pastor? Parecida com essa? Quando Jesus estava falando aqui em Lucas 15, irmãos, lá tinha homens. Aqui tem homem, se tem homem, levanta a mão e diga eu. Levanta bem alto que hoje está difícil, irmãos. Tem homem, isso, eu, exato. Pronto, tem homens aqui. Beleza. Naquele dia, quando Jesus estava falando, tinha homens. Aqui tem homens, né? Meio tímido, mas tem homens. Naquele tempo de Jesus também tinha mulher. Se tem mulher aqui, levante a mão e diga eu. A mulher aqui, realmente. Pois bem. Então é o seguinte: tinha homens, tinha mulheres, mas também tinha jovens. Se tem jovens aqui, levante a mão e diga eu. Tinha jovens também. Então eu posso dizer que naquele dia, lá em Lucas 15, naquele dia, quando Jesus teve que falar a mensagem do Pai para as pessoas que estavam ouvindo ele, tinha homens, tinha mulheres e tinha jovens. Agora Jesus tinha que contar uma história para passar a mensagem do Pai para aquele público. Ei, olha para mim e me diz uma coisa. Quando eu quero contar uma história para um jovem, é a mesma história que eu conto para o adulto para convencer o jovem? Não, não é verdade? Para mim convencer um jovem de alguma coisa através de uma história, eu tenho que contar uma história direcionada para o jovem que dê atenção para ele, não é assim? Sim ou não? E me diga outra coisa, para mim convencer uma mulher contando uma história, é a mesma história que eu conto para convencer um homem? O que é que você acha? Não. Você vai conversar com um homem, vai falar de um assunto que interessa para homem, você fala de futebol. Nem toda mulher gosta de ouvir falar sobre futebol. Você vai falar com o homem, vai contar uma história para ter a atenção do homem, aí você vai falar de carro. Nem toda mulher gosta de histórias de carro, não é assim? Ou de futebol, ou sei lá. Ei, então, olha a estratégia de Jesus. Jesus pensou assim, ó, vou contar uma história para ter a atenção dos homens, vou contar uma história para ter a atenção das mulheres, e vou contar uma história para ter a atenção dos jovens. Você diz assim, ah, pastor, é por isso que em Lucas 15 tem 3 histórias, que no final fala sobre coisas perdidas? Exatamente. Se você ler, irmãos e amigos, Lucas 15, você vai perceber que as 3 histórias que Jesus falou, ela tem a mesma mensagem que Deus mandou. Qual é a mensagem mesmo, hein? Para os céus, mais importa que um pecador
se arrependa do que por justos que acham que não necessitam de arrependimento. Então, olhe para cá. Eu vou contar rapidamente as 3 histórias que Jesus contou. Porque como aqui nós temos homens, temos mulheres e temos jovens, então eu preciso contar as 3 histórias rapidamente. A primeira história foi o seguinte. Preste atenção. A primeira história está em Lucas 15, no verso 4. Preste atenção, Lucas 15, verso 4. Diz assim a história. Preste atenção, você que é homem, preste atenção nessa história aí, ó. Lucas 15, 4 diz assim, ó. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha a mensagem de Deus que Jesus agora fala para os homens nessa história, aqui no verso 7. Ele diz assim, ó, verso 7: digo-vos que assim haverá maior felicidade no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Olha só, escutaram a história que Jesus contou para os homens? Aí você disse: pastor, leve a mal não, mas eu sou homem e essa história não mexeu muito comigo não. Lembra o que eu falei para vocês no início? Que essas 3 histórias que Jesus contou, ela tem 2 objetivos: que as pessoas que estavam ouvindo meditasse na história e tomasse uma decisão. Então essa primeira história, Jesus contou para os homens, para que os homens refletissem sobre essa história e logo depois de refletir, tomasse uma decisão. Mas você diz: pastor, eu sou homem e essa história não mexeu muito comigo. Sabe por que não mexeu muito com você? Porque você tem uma diferença dos homens do tempo de Jesus. Como assim, pastor? Presta atenção. No tempo de Jesus, a profissão mais importante que tinha no tempo de Jesus, sabe qual era? Ser pastor de ovelhas. Hoje é assim? Não é. Hoje nem se vê falar de pastores de ovelha, não é verdade? Então, quando Jesus estava com aquela multidão e disse assim, ó: quem é de vocês aqui, homens, que sendo pastor de ovelhas, se você tem 100 ovelhas e uma das ovelhas se perde, não deixa as 99 lá e vai em busca da única que se perdeu até encontrar, e quando encontrar, se alegra? Todos os homens que estavam lá ou eram pastor de ovelhas ou tinham vontade de ser. Quando Jesus falou, todos os homens pensaram assim: mas é claro, se eu sou pastor de ovelhas e eu perder uma, meu amigo, eu vou em busca da que se perdeu, eu só volto quando encontrar, e quando eu encontrar, eu vou me alegrar. Aí eles pensaram todos assim. Aí o que foi que Jesus fez? Aproveitou que eles tinham refletido sobre a história. Aí Jesus disse assim, ó. Aí Jesus deu a mensagem de Deus para eles. Aí Jesus disse assim: pois haverá mais alegria do que essa que vocês estão sentindo ao encontrar a ovelha perdida nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. O que é que você acha que os homens sentiram naquele momento? Eles refletiram sobre a história e agora eles tinham a oportunidade de tomar uma decisão. Que decisão eles deveriam tomar? Eles pensaram: pera ainda, Jesus está dizendo que para Deus, que para o céu, se um só pecador que se arrepende, que sou eu, e me entrego a Jesus, há mais felicidade no céu por esse motivo do que a felicidade que eu senti em encontrar uma ovelha perdida. Então eles pensaram o quê? Realmente é importante para Deus quando uma só pessoa decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Foi ou não foi, irmãos? Foi. Eu pergunto: Jesus, ele conseguiu com sucesso convencer todos os homens
que para Deus é importante que uma pessoa entregue sua vida ao seu Jesus? Sim ou não? Sim, ele conseguiu. Agora, irmão, só entre nós, eu vou falar até baixinho para não ser lixado pelas mulheres. Só entre nós, falar baixinho. É ou não é verdade que para convencer as mulheres é mais difícil do que para convencer os homens? Sim ou não? Ei, não é qualquer historinha que a gente conta que convence as mulheres, não, irmãos. É qualquer história? Não, não é qualquer história. Mas Jesus, sendo Deus, onisciente, sabendo de todas as coisas, Jesus contou a história certa, que as mulheres antes de Jesus, se alguém contar, iria prestar atenção. As mulheres no tempo de Jesus, se alguém contar, vai prestar atenção. E depois de Jesus, hoje, depois que Jesus ascendeu os céus, se você contar essa história para qualquer mulher, ela também vai se interessar. Eita, pastor, me ensina esse negócio aí, pastor. Pois eu conto história lá em casa, a mulher faz dormir quando eu conto história para ela. A mulher faz dormir, não presta atenção não, pastor, nas minhas histórias. Então me ensine aí, me ensine. Não, Jesus vai te ensinar. Irmãos, desde o tempo que o mundo é mundo, tem uma história que se você contar para a mulher, ela vai grelar os olhos e vai prestar atenção. É só contar a história que tem no meio da história, sabe o quê? É o quê, irmãos? Olha aí, a irmã Cédula, ó, a irmã Cédula. Ei, desde o tempo que o mundo é mundo, se você contar uma história para a mulher que envolva dinheiro, ela deixa de fazer o que ela está fazendo, vai grelar os olhos e vai prestar atenção. Vai ou não vai? Vai ou não vai, irmão? Sim ou não? Olha, a mulher tu diz, sim, fala ali, pastor, quero ouvir. Quero ouvir essa história. Jesus, então, vai contar a história para as mulheres com dinheiro. Ei, eu penso, quando Jesus estava contando a história sobre a ovelha perdida, tinha mulher que estava dizendo assim, ei, mulher, ela quer saber o que Jesus está falando aí, negócio de ovelha? Ela quer saber negócio de ovelha? Não estava nem prestando atenção. Aí Jesus já sabia que ia ser assim, aí lá vai, ó, Lucas 15, verso 11, presta atenção, ele vai contar a história para as mulheres, presta atenção. Ele vai contar agora, bem curtinha a história, as mulheres ficou tudo vai grelado, prestando atenção, olha pra cá. Lucas 15, verso 11, ou melhor, verso 8. Ou qual é a mulher? Olha, é para os homens ou para a mulher que ele está falando aí? Ei, é para homem ou para a mulher que ele está falando? Ele diz assim, ó, verso 8. Ou qual é a mulher a professora Aline, que tendo 10 dracmas, se perder uma, instruindo, educando, trabalhando, divertindo, a casa e procura diligentemente até encontrar. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Aí o verso 10 é a mensagem de Deus que ele tinha falado para os homens no verso 7. Agora ele repete para as mulheres no verso 10. Aí ele diz assim no verso 10: eu vos afirmo que de igual modo há felicidade diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga amém. Olha para lá. Vamos lá. Você disse, pastor, eu sou de essa história. Eu não fiquei animada com essa história não. Você vai ficar agora, olha pra cá. Pastor, eu já li essa história várias vezes, e eu não entendi esse negócio de dracma, né? De comer ou de beber? Esse negócio de dracma. É de comer ou de é uma das moedas. Dança na cor do tatame, tatame novo. Outro também era novo, mas hoje está diversificado. No tatame azul, hoje temos um tatame vermelho, né? Da meninada se divertir aqui sob o comando da professora Aline. Dia 28 de janeiro de 2023, encerramento do curso onde você aprende a ser feliz. Aqui na Rua Luiz Maranhão, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, o Universo. Imagina você, mulher. Observe só que maravilha. Sabe quando é que mulher tinha? O cantinho da Dona Mel tem bolos salgados, né? Pratos típicos, tudo que você precisa para se alimentar bem. Acabou isso aí. Chegou minha vez, acabou. Deixa eu ver você. Naquele tempo era assim, ó. O cara ia casar, o pai da noiva dava um dote. Quanto mais rico o pai da noiva, mais dinheiro ele dava pro noivo. Olha, por favor, ei, casa com a minha filha, que eu vou te dar aqui dinheiro. Com certeza.
Por quê? Porque eu não levi. Ó, naquele tempo, não era que nem hoje. Hoje os caras querem namorar pra Ele casar. tá bem na barriga. Esse é o mesmo. Deixa eu ver essa. É pela boniteza, não é? Hoje, é assim, sim ou não? Tudo bem, olha lá como marca a outra pessoa. Caiu, Mas, caiu. Vamos de volta. Aí, senhoras e senhores, o belíssimo trabalho da professora Aline, que nesse dia 28 de janeiro, neste sábado, né? Aqui na rua Luiz Maranhos, bairro Alvorano, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, no encerramento do curso onde você aprende a ser feliz. Mas todas as sextas-feiras nós teremos este evento aqui. Será apenas sexta-feira, porque era de domingo a domingo, segunda a segunda-feira. Era ininterruptamente, né? Todos os dias você tinha de 7 às 8 da noite aqui esse belíssimo curso que está sendo encerrado hoje. Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, todas as sextas-feiras teremos. Professora Aline aqui tomando conta da criançada, né? Animando, orientando, instruindo. E ali o pastor Marcos, com os adultos, né? Zói grelado. Eu tô no Ceará, todo mundo sabe o que é zói grelado, né? Olha pra cá. Ei, as mulheres tudo com zói grelado. Jesus disse assim, quem é de vocês, mulheres aqui, que tem 10 dracmas? Mas são é tipo assim, uma dracma no tempo de Jesus equivalia, sabe o quê? Como se fosse um dia de serviço de serviço. Vamos botar aqui 80 pontos, essa média, uma diária de serviço. Vamos lá. Olha, 70 pontos aí, um serviço. Pronto, beleza. Mas vamos botar aqui uma beca, vamos lá. Aí, senhoras e senhores, o belíssimo trabalho da professora Aline junto à criançada aqui da rua Luiz Maranhos, do bairro Alvaruei, né? Como um todo, e agora vamos retornar ali ao pastor que está fazendo a retórica, mais direcionada, obviamente, aos adultos. A professora Aline aqui faz o trabalho com a criançada. O pinguim! É o pinguim! Cadê a bola? Imagina Jesus dizendo assim, ó. Vocês aqui, mulheres, que tendo 10 dracmas, uns 1000 contos, do seu dote, se perder 100 contos na tua casa, não vai revirar a casa de cabeça para baixo, varrendo tudo, tirando os móveis para fora, botando cabeça para baixo até encontrar, e quando encontrar, não vai chamar tuas amigas e se alegrar com elas? O que é que você acha que as mulheres pensaram? Mas é claro, tá vendo, se eu perder uma dracma, eu vou só sossego quando eu achar, meu amigo.